Olá, que bom estarmos juntos novamente. Essa aqui é basicamente a nossa última conversa nesse módulo 4 que a gente está falando sobre o desenho da revitalização. E nessa aula especificamente nós vamos falar sobre o recrutamento de líderes da revitalização, tá? No nosso último encontro nós conversamos sobre o roteiro da revitalização, falamos ali sobre como esse big picture, né, esses 7 fatores da revitalização nos dá um vislumbre daquilo que a gente tem que trabalhar passo a passo. E vai ser muito bom quando a gente trabalhar isso no módulo 5, que já é o nosso próximo encontro, basicamente. Nós falamos também sobre os 3 segmentos que serão transformados no processo ali, né? Que é a liderança, as estruturas eclesiais, bem como também o engajamento missionário. E quem são esses atores, né, da revitalização, né? Para que isso aconteça, quem são essas pessoas? A gente deu um vislumbre, a gente vai falar muito mais, principalmente nessa aula aqui, sobre as pessoas que a gente espera que esteja no processo da revitalização, catalisando tudo isso no contexto da igreja local. Além disso, nós falamos também do perfil desses líderes da revitalização e na nossa conversa de hoje, nós vamos discutir como recrutar esses líderes de maneira mais eficaz possível. Olha, gente, eu sou suspeito de que essa é uma dos nossos diálogos mais fantásticos, porque ele dá luz para muita coisa na igreja local. Porque se você recruta mal, você pode colocar a perder todo o projeto da revitalização. E eu tenho certeza que essa aula será muito importante para a gente definir que tipo de líderes nós queremos para restartar o processo de revitalização na igreja local, tá bom? Sabe o que eu percebo? Eu percebo que a maior falha que você pode cometer nesse processo é recrutar as pessoas erradas. Se você começa algo que é tão difícil, que é algo que é tão complexo, com líderes fracos, sem caráter, sem competência, você já começou sem base, você já começou sem sustentação. Nós aqui queremos elevar o padrão, essa é a verdade, tá? Nós queremos elevar o padrão porque nós queremos igrejas diferentes, nós queremos igrejas que sejam diferentes daquela que você tenha, sejam igrejas melhores. O processo de recrutamento de líderes para compor o seu grupo base de revitalização é a chave para a gente iniciar essa nova história. Então, a revitalização ela é muito mais difícil porque você tem que realizar as mudanças enquanto a igreja acontece, diferente da plantação que você começa do zero. A gente já falou isso aqui. Então, antes de você recrutar líderes, a gente sempre diz, ore muito a Deus, busque sabedoria para Ele te indicar as pessoas que você vai ter esse contato. Então, eu quero mostrar para você aqui como que a gente faz para recrutar líderes de uma forma muito mais criteriosa. Porque o nosso objetivo é o máximo de eficácia nessa etapa antes da gente entrar nos aspectos realmente de mudanças práticas. Nem todos se enquadram em tudo que nós queremos aqui. Nós queremos os melhores, né? Os mais preparados, os mais abertos, principalmente abertos à mudança, né? Os que têm mais espírito de paz. Nós não queremos pessoas que geram conflito, né? Pessoas que são pessoas tóxicas, né? Pessoas que são amargas, que chupam limão antes de ir para a igreja. Não estou falando dessas pessoas, tá? Nós estamos falando de pessoas que têm um espírito de paz, aqueles que atendem melhor as qualidades do Novo Testamento do que também é líder. Então, como é que a gente recruta pessoas? A gente segue 2 passos básicos. O primeiro é uma pré-avaliação, que a gente chama de pré-assessment, tá? Nesse pré-assessment, é como se a gente fizesse um encontro informal, tá? A gente marca um encontro para compartilhar o sonho, os valores, o tipo de pessoas que Deus está chamando para esse movimento. Então, normalmente é assim, Deus está indicando que eu tenho que conversar com aquela pessoa, então eu ligo para ela, mando um recado, eu falo com ela pessoalmente, dizendo o seguinte para ela, olha, eu gostaria de compartilhar algo com você, algo que Deus está falando no meu coração. Então, o primeiro passo é dizer para a pessoa que a gente quer compartilhar um sonho com ela, um objetivo, uma prática muito importante, algo que Deus está tocando no seu coração, algo que Deus está te mostrando, tá? Comece a falar para essa pessoa, nesse seu encontro, que deve ser um encontro, eu acredito, melhor, se for com comida junto, porque aí o coração se abre, o clima é muito diferente, né? Quando você está comendo e você compartilha o sonho, normalmente é assim que eu faço, eu chamo a pessoa para comer comigo em algum lugar e ali eu digo para ela, olha, Deus está me incomodando com um sonho, está me mostrando algo, eu gostaria de compartilhar algo para você aqui sobre isso. Eu digo isso, que Deus está compartilhando um sonho, eu falo isso porque as pessoas não querem simplesmente adotar um sonho que é da associação, da união, da divisão, da seção geral. Elas querem adotar um sonho que está no seu coração.
Então, quando você fala que o sonho é de outros e não seu, as pessoas elas não sentem aquela firmeza. Agora, se Deus está te mostrando, se Deus está te indicando esse caminho, quem pode refutar? É Deus que está te mostrando. Então, compartilhe falando que Deus está mostrando isso para você. E então você fala para ela ou para essa pessoa, né, por que nós precisamos revitalizar a igreja? Por que nós precisamos dar esse passo para a mudança? E você coloca características que levam à necessidade dessa revitalização. E depois você coloca os benefícios. O que vai ser melhor com a igreja se ela passar por essa revitalização? Esse passo tem que entusiasmar as pessoas. Esse passo tem que mostrar de que entrar nessa empreitada será algo fantástico para elas. E aí você vai trabalhar o segundo elemento nessa conversa. Primeiro é compartilhar o sonho, onde você falou que Deus está te mostrando, onde você falou que você precisa, por que a gente precisa revitalizar essa igreja e o que vai ser melhor se essa revitalização acontecer. Depois você parte para os valores que são importantes para nós nessa revitalização. Qual que é a visão que nós estamos projetando para essa igreja? Basicamente, aquilo que a gente já discutiu no módulo 2 e no módulo 3. Uma igreja família, uma igreja que serve a comunidade, uma igreja que tem mentalidade de centro de influência, que abre as portas não somente para culto, uma igreja que capacita os seus membros, que seja autossustentável, que seja fruto do seu contexto, que tenha essa mentalidade de autorreplicação. Depois que você falou esses valores, esse tipo de igreja que a gente quer, é esse tipo de igreja que a gente quer viver, aí a gente entra em que tipo de pessoas nós precisamos para fazer isso acontecer. Então você fala, olha, a gente está pensando em pessoas que façam isso, que são pessoas ensináveis, sedentas por um propósito, gente de mente aberta, que tem essa frustração com a igreja. E quando eu falo frustração com a igreja, é frustração com a imobilidade da igreja. Frustração de ver a igreja com um potencial gigantesco, mas não utilizando todo o potencial que Deus deu. Né? Pessoas espirituais, pessoas com potencial, adventistas e, por que não, também pessoas que estejam dispostas, mesmo que ainda não sejam batizadas, né? Normalmente, quando a gente diz isso, a gente fala, olha, essas são as pessoas que nós estamos precisando e Deus indicou que eu tinha que conversar com você. Normalmente, a gente dá uma semana para que ela ore, para que ela compartilhe isso com a sua família e depois ela responda. Às vezes, a pessoa responde na hora e se você já conhece, tem uma base, é interessante prosseguir. Mas às vezes a gente dá um tempo para deixar as pessoas à vontade, para participar outras pessoas da família, outro contexto, porque isso vai requerer tempo, isso vai requerer energia, isso vai requerer recursos, isso vai requerer comprometimento, né? Se a pessoa sente que ela deve participar do projeto, então a gente vai para o próximo passo, né? Que é o passo mais importante, que é o passo do assessment, ou da avaliação, o que a gente chama de questionário de avaliação de líderes congregacionais de acordo com o Novo Testamento. A gente apelida isso de quest, porque é um questionário mesmo, né? Eu vou explicar para você já já. Só depois disso acontecer, né, a gente então confirma, né, depois do segundo passo, a gente confirma a participação dela integralmente no grupo base do projeto de revitalização. Veja que não é assim, eu quero, no atacado, lá na porta, né, na plataforma, quantos aqui gostariam de participar do projeto de revitalização? Se você começar assim, você já entrou derrotado no projeto. A gente não recruta líderes no atacado, a gente recruta líderes de maneira particular, individual, e trabalhando esses contextos. Lembra? Eu falei de 3 coisas aqui. Primeiro, compartilhar o sonho. Depois, você vai passar os valores dessa igreja revitalizada e que tipo de pessoas nós precisamos. Ela concordou com isso aí? Está disposta? Então, a gente vem para o Quest. O que é o Quest? Bem, primeiro eu quero agradecer ao meu colega Anthony Wagner Smith. É um amigo, um parceiro de caminhada. O Anthony, ele agora é professor de Andrews, mas antes ele era um plantador de igrejas. E quando ele estava fazendo seu doutorado no Fuller, uma das questões que ele elaborou foi fazer um rastreamento das características dos líderes no Novo Testamento, tá? E ele descobriu que todos os cristãos são chamados por Deus para ministrar. Está lá em 1 Pedro 2,9. E dentro do sacerdócio de todos os crentes, alguns são apontados para serem líderes da igreja local. E baseado na descrição bíblica que você tem da liderança da igreja local, que você vai encontrar em 1 Timóteo 3, né, 1 Timóteo 5, 17 a 19, você vai encontrar em Tito, capítulo 1, 5 a 9, você vai encontrar em 1 Pedro 5, 1 a 4, Tiago 5, 14. Esses aqui são alguns textos que eu posso dar muitos outros, mas esses textos, eles trabalham as características de quem que deve ser líder na igreja local. Se a gente quer revitalizar a igreja, a gente tem que revitalizar a liderança. Se a gente quer revitalizar a liderança, ela tem que estar de acordo com aquilo que o Novo Testamento diz que deve ser a liderança da igreja local. Então,
O barato desse questionário é que o Anthony transformou essas características em formato de diálogo, em formato de conversa. São perguntas que personificam, de certa forma, um autochamado para que haja profundidade espiritual, emocional na vida do ancião, do pastor, do líder da igreja local. Então, pelo fato de apenas Jesus Cristo, né, ser o pastor-chefe, ele exemplificar um perfil perfeitamente, esse questionário, essa conversa, ela não serve para cobrar uma rígida lista de afazeres. Não, pelo contrário, mas é para instigar um diálogo para o crescimento espiritual, para que todos possam servir como líderes, né, plantadores de igreja, líderes da revitalização no seu contexto da melhor forma possível. Então, basicamente o Anthony, depois a gente contextualizou aqui para o nosso contexto, né, o Anthony ele trabalha ele percebe que no Novo Testamento você tem principalmente 6 características que denotam esse alto nível de liderança da igreja local. Então, a primeira característica que a gente trabalha é vitalidade espiritual, porque como líder, como ancião na igreja, você vive sob a autoridade de Cristo. Porque é Ele que te liberta de focar em si mesmo, né? Ele te liberta de qualquer vício, para que você viva uma vida santa, uma vida disciplinada. Você é um exemplo para o rebanho, né? Daquilo que deve ser uma profunda caminhada com Deus. Então a gente seleciona, a gente tem pelo menos aí umas 4 perguntas, a gente seleciona 1 ou 2 para trabalhar com os líderes nesse momento. Normalmente a gente pergunta assim, né? Como é que você descreve a sua prática devocional ao longo do último mês? Né? Isso é normal para você? Se não, o que é normal? E quando a gente faz essas perguntas, normalmente a gente que está no diálogo ali, a gente fala muito pouco. Quem fala é esse líder que a gente está recrutando para entrar no processo da revitalização, né? A gente pergunta, né, se Deus tem libertado você de algum vício ou de algum ídolo em sua vida, como isso tem acontecido, qual que é a sua história de como Deus o conduziu a um relacionamento salvífico com Jesus, como é que você particularmente ouve a Deus. Você pode descrever uma ocasião em sua vida que você, de fato, experimentou o Espírito Santo lhe guiando. Tudo isso aponta para esse relacionamento, essa vitalidade de uma vida plena em comunhão com Deus. Por que isso é importante para nós? Porque se a gente quer ter uma igreja espiritual, a gente precisa apontar para líderes espirituais. Como é que a gente vai colocar alguém para revitalizar a igreja que não tem uma caminhada com Cristo? Uma prática devocional de um relacionamento genuíno com Jesus, né? A segunda característica é a clareza do que é ser adventista. É uma clareza teológica, porque como líder, como ancião de igreja, você deve estar firmado no Evangelho. Você tem que ter uma clara compreensão da doutrina bíblica. E através dos ensinamentos, né, da pregação das boas novas, você ser capaz de instruir, de refutar, de encorajar outros. Então a gente faz uma pergunta básica. O que é o Evangelho para você? Como é que ele transformou a sua vida especificamente? E eu tenho me defrontado que boa parte das pessoas tropeçam, inclusive nessa pergunta simples, o que é o Evangelho, né? Não sabe descrever o que é o Evangelho. E normalmente, através dessa pergunta, a gente pode definir se o indivíduo é legalista ou liberal, né? Porque a partir da compreensão dele do Evangelho, a gente pode definir se a gente vai ter uma igreja fundamentalista ou uma igreja relativista. Então a gente pergunta qual que é a sua compreensão do papel do movimento adventista dentro do corpo geral de Cristo. Né? Como é que a doutrina adventista do sétimo dia, a sua estrutura de liderança se relaciona, né, com o chamado para todos os cristãos de fazerem discípulos? Tudo isso aponta para uma clareza do que é ser adventista. A gente está revitalizando uma igreja para ser igreja adventista do sétimo dia, não para ser uma igreja como as demais aí de fora. Tá? Isso é tão interessante porque quando você não tem essa compreensão, é possível de que você esteja trazendo para o grupo base de revitalização alguém que possa até ser um herege. Né? E nós não queremos hereges trabalhando no processo de revitalização de igrejas e colocando todo o fundamento da igreja a perder. A terceira característica que a gente trabalha dentro do Quest é um modo de vida missional. É um estilo de vida missional, porque como líder, né, você é um exemplo de como vive um estilo de vida missionário da igreja. Você pratica a hospitalidade bíblica, né? Você compartilha sua vida com aqueles que não são da sua igreja, você compartilha o evangelho, o estudo bíblico, você deve ter uma reputação positiva com os de fora, né? Indivíduo fora das paredes da sua comunidade de fé. Então a gente pergunta, né, como é que você ou sua família intencionalmente abre espaço no seu ritmo semanal para estar com aqueles que estão longe de Deus? Você tem amigos não cristãos com quem você interage regularmente?
Se sim, como é que eles podem ser contactados, né, para serem fiadores de sua reputação? A gente faz essa pergunta porque às vezes a gente quer uma igreja super missionária, mas nós líderes não temos amigos não cristãos. Faz sentido isso? Às vezes eu pergunto isso até para pastores. Como é que você quer plantar uma igreja ou revitalizar uma igreja se você próprio não tem amigos não adventistas? Se você próprio não tem intencionalidade em ser missional? Então, essa intencionalidade tem que estar na sua agenda. Essa intencionalidade tem que estar no seu roteiro, na sua vida. Qual foi a última pessoa com quem você compartilhou o evangelho? Como é que eles reagiram? Quando Timóteo fala que os de fora têm que ser fiador da nossa reputação, ele não está brincando. Ele está dizendo que são os de fora que têm que dar as credenciais para dizer se a gente pode ser líder na igreja local ou não. Isso é muito absurdo. Está lá, tá na carta de Timóteo. Então, normalmente a gente pede o celular, né? Pega o celular e diz assim, você tem algum contato aí de alguém, um vizinho não cristão, um amigo não cristão, que eu poderia perguntar para ele se você pode ser um líder de verdade na Igreja de Cristo? Imagina! Isso tudo aponta para esse modo de vida missionário. Se nós queremos uma igreja missionária, nós precisamos ter líderes que tenham coração nisso. A quarta questão que a gente trabalha no Quest é casamento e vida familiar. Tá? Porque como líder na igreja, o seu ministério para com a sua família é o fundamento do seu ministério para com a família de Deus. Então, o texto diz que se você não governa bem a sua casa, você não pode ser líder na igreja local. Então, a gente pergunta, como é que você descreve especificamente como você cuida da sua esposa e você a pastoreia em seu crescimento espiritual? Né? Ao ser chamado para administrar bem a sua família, como é que você poderia descrever uma circunstância difícil que vocês enfrentaram na família e como é que vocês resolveram isso? A gente também pergunta, como que você está pessoalmente guiando seus filhos a Jesus? Quando a gente faz essas perguntas, as respostas levam tempo. Olha o poder dessa pergunta, como que você está pessoalmente guiando seus filhos a Jesus? O que você faz? Como é que você dedica tempo para isso? Como é que você se dedica para ser realmente um sacerdote no seu lar, aquele que ministra no seu lar? E em quinto lugar, nós trabalhamos sobre a questão de integridade financeira. Sabe por que integridade financeira é tão importante? Porque como líder, você vive sob a mordomia de Deus em todas as áreas, incluindo nela as finanças. Ao invés de você usar as pessoas para fazer dinheiro, na verdade você usa o dinheiro para abençoar as pessoas. E você faz isso como um exemplo de prosperidade financeira. E aqui eu não estou falando somente de dízimo e oferta, eu estou falando de como que você usa o seu dinheiro para abençoar outros. Como é que você pratica o uso missional do seu dinheiro, incluindo, é claro, a devolução dos dízimos e das ofertas. Porque isso vai direcionar a maneira como você gasta o seu dinheiro, né? Será que a maneira como você gasta o seu dinheiro diz também sobre as suas prioridades? Qual que seria uma área de crescimento espiritual que você pensa que honraria a Deus na sua vida quando se fala em dinheiro? Não é? Porque quando a gente está falando de líderes da revitalização que colocam o seu recurso no avançamento da causa de Deus, a gente tem uma igreja mais autossustentável, uma igreja mais liberal, uma igreja que os recursos podem ir para a missão. Agora, líderes que malmente devolvem dízimo e oferta, líderes que não usam o seu dinheiro para abençoar outros, como é que a gente vai ter uma igreja liberal? Né? Uma igreja que eu falo generosa, uma igreja que ela é desprendida com os recursos. Dificilmente. Se nós queremos uma igreja fiel, nós precisamos de líderes também que sejam fiéis e liberais quanto à questão dos recursos. O último fator que a gente trabalha é a construção de relacionamentos. Por que isso é importante? Acho que é óbvio, né? Como é que você vai ser líder e não sabe lidar relacionamentos interpessoais? Porque, como líder, você deve ser um servo gentil e não um áspero supervisor. Então, em suas interações pessoais, você deve encorajar e construir o corpo como um líder emocionalmente saudável. Então, a gente pergunta, né? Em quem você reconhece que te ajudou a desenvolver os seus talentos, né? Ou quem que foi o teu mentor? Quem que foi a pessoa que te ajudou a chegar aqui nessa caminhada? É importante reconhecer isso para que você reconheça que você pode ser isso também para alguém. Como é que você pode crescer ao lidar com conflitos e críticas? Porque líder que não tem pele de rinoceronte, não sabe lidar com um contraditório, vai ter muita dificuldade. Normalmente a gente pergunta assim, como é que você pode nomear um ponto forte? Né? Uma área que você acha que você é forte e uma área que você poderia crescer.
na maneira como você se relaciona com os outros. Quando você trabalha essas 6 características, vitalidade espiritual, porque você quer uma igreja assim, você trabalha a clareza teológica, porque você não quer herege na liderança da igreja, porque você trabalha modo de vida missionário, porque você quer líderes que sejam missionários dentro do seu contexto. Quando você trabalha casamento e filhos, porque você quer alguém que governe bem a sua família e tenha uma família decente. Quando você trabalha integridade financeira, porque você quer alguém que seja liberal, alguém desprendido, alguém que vai ajudar a igreja a crescer nos seus recursos investidos na missão. E quando você trabalha a questão de construção de relacionamentos, porque você vai gerar uma igreja que é uma comunidade com um espírito de paz, você está falando de uma liderança de alto nível. Isso está fundamentado aonde? Está aqui, está na Bíblia, está no Novo Testamento. Quando a gente trabalha esses 6 aspectos e a gente tem ali a interação dessa pessoa conosco, a gente avalia. A gente avalia se essa pessoa realmente está um pouco mais apta para entrar já direto no grupo base, né? São aquelas pessoas que estão 100% comprometidas com a causa. Ou se talvez são aquelas pessoas que talvez elas não vão participar diretamente no grupo base, mas elas vão participar das mudanças que a gente está fazendo através dos ministérios, das ações na comunidade, né? Através do lançamento de uma nova liturgia e assim por diante, dos 7 fatores. Então, a gente não descarta as pessoas quando elas muitas vezes não se aproximam. Às vezes nem tudo disso aqui vai ser totalmente 100%, mas aquelas pessoas que mais se aproximam desse perfil do Novo Testamento e que estejam abertas para melhorar. Mas tem pessoas que realmente a gente percebe que não tem condições, né? E quando elas não têm condições, a gente não descarta essas pessoas. Se a gente vê que elas têm um pouco de condições, mas talvez não para o grupo base, a gente pede para que essas pessoas elas possam entrar no grupo que vai poder transitar, basicamente, nos ministérios que a gente vai poder desenvolver, nas ações ministeriais. E, por último, quando você percebe que a pessoa realmente não tem condições, a gente coloca num grupo 3, tá? Que a gente pede para essa pessoa orar pelo projeto de revitalização. Em outras palavras, né? Ninguém é descartado. Se a pessoa é full, é ótimo, realmente precisa estar ali, já entra direto no grupo base. Se você sente que é meia boca, a pessoa às vezes também é boa, mas ela não está disposta, a pessoa muitas vezes não quer se comprometer com isso agora, a gente diz que ela pode participar nas ações ministeriais. Mas quando você percebe que a pessoa realmente tem muita dificuldade, não tem espírito de paz, é uma crítica, ela não está também disposta, peça para ela entrar no grupo de oração da revitalização. Assim ninguém será descartado e a gente vai diminuir a oposição gratuita. É muito importante você avaliar rapidamente as áreas em que a pessoa pode ministrar, ela pode se engajar. E você deve pôr o foco na comunidade e também naqueles que são desigrejados, tá bom? A avaliação, ela deve apontar para líderes que favoreçam esse ambiente de multiplicação de discípulos que fazem discípulos, né? Multiplicação de líderes que geram outros líderes, para levar a igreja a estar motivada e apta para plantar outras igrejas. Muita gente já me falou que esse critério de liderança para revitalização é muito forte. E eu acredito, é de fato mesmo. Assim era no Novo Testamento. Se era no Novo Testamento, por que a gente tem que rebaixar agora? Foi assim nos primórdios também do movimento adventista. Se existe uma coisa que nós não queremos, de certa forma, rebaixar, é o padrão de liderança. A gente aumenta tantas coisas o padrão de estrutura do prédio, a gente aumenta padrão de programas. Por que a gente não pode aumentar o padrão da liderança? Porque se você permite que o padrão da liderança seja baixo, né, você vai poder colocar tudo a perder. Todo o resto vai ser perdido. Então, agora você deve partir para o processo de fechar o seu grupo base. Essa nossa conversa tem que levar você à ação e dizer o seguinte, eu tenho que recrutar pessoas. Quem são as 7 pessoas, pelo menos, que você terá essas 2 conversas? Uma mais informal, para você rapidamente compartilhar o sonho, falar os valores que você está pensando dessa igreja, trazer para elas que tipo de pessoa que você está precisando e, na sequência, você fazer o quest, né? Que é uma conversa um pouco mais demorada para você trabalhar essas características de líderes do Novo Testamento. Depois que você recrutar, aí você certamente precisa começar as reuniões do grupo base da revitalização. E nisso nós vamos compartilhar os conteúdos, né? Basicamente com as pessoas do módulo 2 e 3. Então, uma vez que elas estão conscientes dessa realidade, nós então partimos para as mudanças dos 7 fatores.
E esse será o nosso próximo módulo. Nós vamos discutir fator a fator, cada um dos 7. O primeiro deles é como que a gente cria consciência de que a nossa igreja ela tem uma cultura de manutenção e como que a gente pode, de certa forma, aspirar a uma cultura de multiplicação. E o ponto de partida é a cultura, não é o prédio, não é a liturgia, não é o culto, tá? Mas a cultura, né, porque a gente quer que todo o resto esteja refém dela. Então, quando a gente trabalha e tem esse ponto de partida, a gente tem um poder de eficácia muito maior na sequência. Então, eu te espero nesse próximo módulo, eu tenho certeza que será um dos módulos mais práticos de todos e é onde a gente vai entrar em cheio na vivência de mudanças na igreja local. Eu espero você no próximo módulo. Até breve.